Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Maiara Oliveira, eu sou professora de Biologia do Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó. Faço parte da equipe do Pré-ENEM do Campus Codó e dessa forma eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre os vírus, né? Vamos conversar um pouquinho sobre eles. Foi um tema que eu resolvi de cara selecionar para a nossa primeira aula, né? Porque no momento, né, eles estão bem, bem evidente, em bastante evidência no momento, na verdade, e eu acho que seria interessante a gente esclarecer algumas questões, né, acerca dos vírus, de uma maneira geral, né, e aprender um pouco mais sobre esse grupo, né, que são os vírus, que têm causado uma reviravolta na nossa vida e na nossa rotina. Então, eu preparei um material simples, né, para essa nossa primeira aula, algumas questões estilo Enem no final, né, da apresentação sobre os vírus. E eu espero que vocês gostem e espero poder contribuir nesse momento, né, tão difícil, tão inesperado que nós estamos vivendo, mas que com fé nós iremos superar e retornar em breve às nossas atividades presenciais, tá? Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente poder dar início à nossa aula, tá bom? Bom, gente, então o tema escolhido para a nossa primeira aula são os vírus, né? Aqui eu coloquei o meu e-mail institucional, tá? Caso alguém queira posteriormente enviar alguma mensagem, tirar alguma dúvida, pode me contactar aqui nesse endereço. Destaquei o Instagram, né, da equipe do Pré-ENEM, né, que tem o professor Luiz como coordenador do projeto, né, profissional de excelência, muito competente, muito responsável, né, está fazendo um excelente trabalho à frente do Pré-ENEM, tá bom? Então, aqui nessa página, vocês ficam sempre atentos, porque nela vocês recebem as informações das aulas, né, sobre as aulas, e o canal do YouTube, onde as aulas estão inseridas, tá bom? Então, fiquem atentos nesses endereços para ter sempre disponível os nossos materiais, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre as características gerais dos vírus, né? Primeira coisa que a gente tem que aprender é que os vírus, eles são acelulares. Esse A, iniciozinho da palavra, significa não. E celulares ainda célula. Então, os vírus não têm célula. Eu acho importante a gente esclarecer isso, porque eu já ouvi de comentários que tem um bichinho por aí afora, né? Que está fazendo mal para a nossa saúde. Gente, os vírus não são bichinhos. Nem a gente falando de brincadeira, a gente não deve falar. Eles não são bichinhos. Os vírus são vírus. Não existe uma outra denominação para eles, tá bom? Então, eles não são bichinhos, eles não são animais, eles não são, por de pesquisadores nem considerados seres vivos, porque eles são acelulares, ou seja, eles não têm uma célula propriamente, né? O mínimo que uma célula tem, no caso, a célula mais simples, a célula procariótica, membrana plasmática, citoplasma, ácido nucleico, ribossomos, né? Para a produção das proteínas e mais algumas poucas estruturas eles não têm. Ele é constituído basicamente por ácido nucleico e proteína. Então, a estrutura básica de um vírus é constituída por esses dois elementos, ácidos nucleicos e proteínas. Então, como ele não tem um mínimo para ser considerado uma célula, ele não é considerado um ser vivo. Então, a gente não pode chamar ele de bichinho,
de animalzinho, tá bom? Já vi numa reportagem essa semana um professor, que é de história, né? Talvez até um pouco compreensível, sem informação suficiente, ou querendo fazer a brincadeira, dizendo que os vírus são organismos unicelulares. Ai, gente, me doeu. Eles são acelulares, aprendemos, né? Então vamos pular para a segunda característica que é importante a respeito dos vírus. É que eles são parasitas, né? Intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Isso significa que os vírus, de uma maneira geral, eles precisam de uma célula para que eles possam se replicar, ok? No ambiente, isolados, sozinhos, eles conseguem sobreviver, né, por diferentes períodos, a depender dos tipos de vírus, mas eles só conseguem se replicar quando eles adentram em um sistema vivo, em uma célula. E eles podem, então, infectar diferentes tipos de células, inclusive células bacterianas. Então, falam que os vírus são o terror das bactérias, porque até as bactérias eles são capazes de infectar, ok? E aí eles conseguem infectar células humanas, células de plantas, células de outros animais, ok? Além dos seres humanos. Então, como eles não têm uma célula verdadeira, eles não são considerados seres vivos e eles não estão incluídos em nenhum dos ao qual pertencem os seres vivos. Mas, como eles possuem ácidos nucleicos e todo o aparato, né, de produção deles semelhante ao aparato, aos ácidos nucleicos que os seres vivos possuem, por esse motivo eles são considerados sistemas biológicos, ok? Que isso fique bem claro. Então, como eles possuem os ácidos nucleicos e todas essas características que eu acabei de citar, eles são considerados sistemas biológicos. Tudo certo? Então, aqui, eu vou falar mais adiante, é a estrutura básica do vírus. Material genético, envoltório proteico, tá? Então, gente, quais são os componentes básicos de um vírus? Ele é constituído essencialmente pelo material genético, né? Que é o ácido nucleico, e o capsídeo, que é um envoltório constituído basicamente por proteínas, né? Então, o vírus tem ácido nucleico, que é o seu material genético, e o envoltório denominado de capsídeo, que envolve e protege o seu material genético. Com relação ao material genético viral, ele pode ser o ácido ribonucleico, que é o que nós chamamos de RNA, ou pode ser o ácido desoxirribonucleico, que é o que nós chamamos de DNA. Então, a maioria dos vírus, eles têm o RNA como sendo seu material genético e alguns possuem o DNA. Uma exceção é o citomegalovírus, que possui os dois tipos de ácidos nucleicos no seu interior, na sua constituição, ok? Mas a maioria tem um ou outro, ou ele é constituído por RNA, e ele é então chamado de vírus de RNA, ou ele tem DNA, é chamado de vírus de DNA. Então, essa junção, essa união entre ácido nucleico mais capsídeo constitui o que a gente chama de nucleocapsídeo viral, ok? Então, toda essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, que eu estou destacando no momento com a minha canetinha, representa o nucleocapsídeo viral, que é a formação, né, a constituição do material genético, o capsídeo, esse envoltório. Alguns vírus, eles têm um adicional constituído por lipoproteínas. Ele é lipoproteína, é constituído
uma membrana lipoproteica, ou a célula hospedeira, de onde esse vírus saiu, né? Esse envoltório adicional é denominado de envelope viral, tá? E devido à presença deles, os vírus podem ser chamados de vírus envelopados ou, na ausência, vírus não envelopados, tá? Exemplos de vírus envelopados, né, que possuem esse revestimento adicional, tá? É o vírus do herpes e o vírus da catapora, tá? Então, são vírus envelopados porque eles possuem esse envoltório adicional constituído, né, por uma membrana lipoproteica originária da célula hospedeira de onde esse vírus se replicou e de onde ele saiu em busca de novas células para continuar a se replicar, certo? Então, a partícula viral completa, material genético, capsídeo, envelope, constitui uma estrutura que nós chamamos de víreo. Então, todo vírus pronto, montado, funcionando, ele é chamado de víreo, tá? Com relação ao tamanho e às formas, nós podemos estimar, né, apresentar, dizer para vocês que os vírus apresentam uma grande variedade, tanto de formas quanto de tamanhos. Mas com relação ao tamanho, podemos sempre lembrar que eles são muito pequenos, né? Eles são tão pequenos que a gente não consegue visualizar um vírus em um microscópio óptico, né? Nós só conseguimos visualizar vírus utilizando microscopia eletrônica, né? Os microscópios eletrônicos, que eles têm um poder de ampliação, né? Uma resolução bem superior ao microscópio óptico, tá? E com relação às formas, nós podemos ainda dizer que os vírus apresentam padrões simétricos, tá? As formas, né, mais comuns dos vírus, tá? Mas existem outras. Eles podem apresentar esse formato de icosaédrico, no qual ele tem 20 lados todos iguais, constituídos cada um por um triângulo equilátero, ok? Exemplos de vírus com essa estrutura, né, com esse formato icosaédrico: o vírus da febre amarela, o vírus da poliomielite e o vírus que causam os resfriados comuns, ok? Eles podem ter esse formato filamentoso, tá? No qual a estrutura do vírus, o seu capsídeo, mais o seu material genético constituem uma hélice, tem essa estrutura helicoidal em formato de hélice, todo enroladinho, tá? Ele é considerado, então, como apresentando a forma filamentosa. Aqui nós temos como exemplo o vírus do mosaico do tabaco e o vírus da raiva, apresentam esse formato. E outro formato bem interessante é o formato do bacteriófago. Bacteriófago é o nome dado ao vírus que infecta a bactéria. Ele pode ser chamado de bacteriófago, de fago. Ele é formado por uma estrutura mais complexa. Além do icosaédrico, dessa forma icosaédrica, ele apresenta uma longa cauda filamentosa e apresenta filamentos proteicos e ganchos. Esses filamentos proteicos, essa cauda possuem proteínas específicas que vão auxiliar o vírus a se conectar com a bactéria hospedeira, ok? Então, a maioria dessas proteínas, elas estão relacionadas com a conexão entre o vírus e a célula hospedeira, a qual ele vai infectar.
certo? Com relação à replicação viral. A replicação viral, como existem diferentes tipos de vírus, essa replicação ela também apresenta uma grande variedade. De uma maneira geral, o que acontece? O vírus se conecta através de sinais específicos, proteínas específicas, à superfície de uma célula, que vai ser a sua hospedeira, injeta nela o seu material genético, que vai então se unir ao material genético da célula hospedeira, e dessa forma a célula hospedeira passa então a trabalhar de modo a produzir proteínas e ácidos nucleicos virais. Uma vez que esses elementos são os vírus vão se formando no interior da célula hospedeira, né? Constituindo então os vírions, e quando eles estão prontos, eles saem da célula hospedeira em busca de novas células hospedeiras, onde eles vão continuar o seu ciclo de replicação, ok? Quando falamos sobre os bacteriófagos, eles apresentam dois ciclos distintos, né? Que são denominados de ciclo lítico e de ciclo lisogênico. No ciclo lítico, o que acontece é que, após a constituição dos bacteriófagos no interior de uma bactéria, quando eles vão sair, eles rompem a membrana plasmática, a parede celular da bactéria, e dessa forma é como se eles arrebentam a bactéria, né, a célula bacteriana, e após a sua liberação, a célula da bactéria, então, que é a célula considerada a célula hospedeira, ela morre. E no ciclo lisogênico, né, o que acontece é que o material genético viral permanece integrado, conectado ao material genético celular, e dessa forma ele permanece ligado à bactéria hospedeira sem se replicar, como se ele estivesse num estado ali inativo, apenas com o material genético dele integrado ao material genético celular, sem causar imediatamente, né, por um longo período, um período indeterminado, a morte da bactéria hospedeira, tá certo? Isso acontece também com outros tipos de vírus, né? Por exemplo, o vírus do HIV. Ele pode permanecer durante muito tempo, né? De forma inativa dentro das células do nosso sistema imune, né? Das células de defesa, que são as células que esse vírus ataca, tá? E ali ele permanece integrado, o material genético viral permanece integrado por muito tempo ao material genético hospedeiro, ok? Isso também pode acontecer. Então, aqui um esquema que representa os dois ciclos, né? Que representam a forma como um bacteriófago, né? Um vírus que infecta uma bactéria, pode se reproduzir. Então, aqui eu tenho uma bactéria que pode ser infectada por um bacteriófago. O bacteriófago, ele injeta o material genético dentro da célula hospedeira, nesse caso uma bactéria. A cabeça, que tem essa forma icosaédrica, a cauda e os filamentos, eles ficam do lado de fora. O que penetra na célula hospedeira é somente o material genético. Esse material genético, então, ele vai ser incorporado ao material genético da bactéria, e a bactéria passa, então, a produzir as proteínas e os ácidos nucleicos virais. Uma vez produzidos, os vírus serão montados, e quando eles saírem da célula hospedeira, eles vão romper a célula, né? Eles vão provocar o que a gente chama de lise celular. E dessa forma, essa célula hospedeira morre. Esse é, então, o chamado ciclo lítico, tá? De replicação viral. No ciclo lisogênico, não ocorre a morte da célula hospedeira. O material genético ele vai apenas se integrar
ao material genético do hospedeiro, e à medida que essa célula hospedeira fosse multiplicando, fosse dividindo, né, esse material genético viral vai sendo, né, então passado para as bactérias filhas. À medida que ela vai se dividindo, as novas bactérias vão então também recebendo o material genético viral. E aqui não ocorre, então, a morte da célula hospedeira. Por isso é chamada, então, de ciclo lisogênico. Tudo certinho? Então, vamos aqui destacar também o que ocorre, por exemplo, na infecção por HIV, que eu tentei falar um pouquinho, mas deixei aqui para o final, porque com a ajuda do slide a gente entende melhor, né? Como eu disse, para cada tipo de vírus existe a replicação viral. Para cada tipo de vírus tem a sua especificidade, né? Como eu falei, de uma forma geral, o vírus infecta uma célula. Essa célula passa então a produzir os componentes virais. Esses componentes vão se unir, formar um vírus, que é o vírus completo. Ele vai buscar novas e assim a replicação continua, né? Mas para cada tipo de vírus, as suas especificidades. Expliquei as especificidades do bacteriófago, né? Que pode lisar a célula da bactéria, ciclo lítico, ou que pode ir se perpetuando junto com as bactérias, não matando-a imediatamente, ciclo lítico, né? Com o vírus do HIV, o que acontece? O vírus do HIV é um vírus de RNA, ou seja, seu material genético é o ácido ribonucleico, ok? E esse RNA do vírus do HIV, ele é utilizado como molde para sintetizar o DNA. E isso acontece porque o que a gente sabe? Que dentro da célula o DNA sintetiza o RNA, que sintetiza as proteínas que vão constituir os mais diferentes elementos celulares, né? Com as mais diversas funções. Aqui no vírus do HIV é o contrário. Nós temos um filamento simples de RNA que vai ser utilizado como molde para produzir o DNA, o ácido desoxirribonucleico do HIV, ok? E isso acontece devido à presença de uma enzima, né, que se chama transcriptase reversa. Essa enzima é a responsável, então, pela polimerização, pela formação da molécula de DNA a partir de uma fita molde de RNA, ok? Então, isso é importante, gente, para que vocês aprendam, tá? Falou-se do vírus do HIV, lembrem-se sempre desse nomezinho, enzima transcriptase reversa, utilizada para a síntese de DNA a partir de uma fita molde de RNA, ok? Então, uma vez que a molécula de DNA é produzida dentro da célula hospedeira, né, esse DNA ele vai permanecer como parte do cromossomo da célula hospedeira. Ele pode ficar ali como sendo um elemento que integra o cromossomo da célula hospedeira por tempo indeterminado, até o momento que ele vai se replicar, ok? Aí, no momento da replicação viral do HIV, o que ocorre? O que acontece? O DNA do vírus integrado ao DNA da célula hospedeira faz com que as moléculas de RNA mensageiro do hospedeiro, né, ele codifica as moléculas, o DNA do vírus codifica as moléculas do RNA mensageiro do hospedeiro, e a partir disso ocorre então a síntese das enzimas e dos componentes virais. E aí novas cópias então do vírus do HIV vão ser constituídas, ok? Liberadas da célula, a célula então morre, vai em busca de novas células para que esse ciclo possa então continuar. Então, uma das grandes sacadas, né, dos medicamentos, dos remédios que tem que evitar, né, a proliferação do vírus do HIV, da replicação viral, é produzir virais,
os medicamentos que vão inibir o trabalho da transcriptase reversa. Uma vez ela sendo inibida, não há, então, síntese de DNA, não há codificação de RNA mensageiro, não há produção do HIV. Okay? Então, é dessa forma que, atualmente, a infecção causada pelo HIV tem sido controlada nos pacientes soropositivos, certo? Alguns exemplos de doenças causadas por vírus, como a gente sabe, como eles são parasitas intracelulares, eles causam, então, inúmeras doenças, né, nos seres humanos e em outros seres, né? Plantas, outros animais podem ser acometidos por vírus, e eles podem causar infecções agudas crônicas, né? Uma infecção aguda crônica é aquela, né, no caso, causada por em que o vírus ele continua a se replicar mesmo com a ação dos mecanismos de defesa. Mesmo quando o nosso sistema imune consegue trabalhar, atuar sobre o vírus, ele continua a se multiplicar, ele não é eliminado totalmente. Né? Exemplos: o vírus que causam as hepatites B e C. Então, é por isso que a gente diz que essas doenças não têm cura, né? Elas têm tratamento, elas têm controle. Porque os medicamentos eles vão ajudar a conter a proliferação, a replicação do vírus, mas ele continua a se multiplicar mesmo com a ação do nosso sistema imune, ok? Então, isso é o conceito de uma infecção aguda crônica viral, tá? Então, pessoas cronicamente afetadas, elas são consideradas, elas são chamadas, então, de veículos. Elas possuem o vírus, como não tem cura, se nós não tivermos, não adotarmos as medidas de prevenção, a precaução necessária, essas doenças são, então, transmitidas para outras pessoas, tá? O que pode, então, causar uma verdadeira epidemia, né? Em alguns casos, né? Em algumas situações. E aproveitando que esse termo apareceu, eu quero dizer que aqui a minha ideia é esclarecer, né, alguns termos que apareceram atualmente na nossa vida, né, para a gente entender a diferença entre eles, tá? Então, a pessoa que é considerado veículo, né, que vai transmitir um vírus, porque tem uma doença aguda crônica, né, em populações com elevada proporção de veículos, de pessoas com a doença aguda crônica, como a hepatite B ou a hepatite C, elas podem provocar, então, o que a gente chama de doença endêmica, tá? Uma doença endêmica é aquela que ocorre numa determinada população, numa determinada localidade, né? Devido à presença de muitas pessoas infectadas naquela região. Um exemplo é a febre amarela, que é uma doença endêmica da região norte do nosso país, ok? Aproveitando a deixa, como eu acabei de explicar, eu quero diferenciar para vocês esses dois termos, né? Para que nós saibamos, então, qual é a diferença da epidemia para a pandemia, tá? Então, a epidemia é aquela doença que acontece em diversas regiões ao mesmo tempo, tá? Um exemplo muito comum é a dengue. A dengue, ela é uma epidemia, ela é considerada uma epidemia. Aqui no nosso município, por exemplo, no período chuvoso, a dengue é uma epidemia. Ela acontece em várias regiões, em vários bairros ao mesmo tempo. Então, ela é uma epidemia municipal, porque ela, devido ao período chuvoso, ela acontece ao mesmo tempo, ela comete várias pessoas ao mesmo tempo em diferentes bairros da nossa cidade. Se ela acontecesse só em um bairro, né, só no São Sebastião, que é onde eu moro,
ela seria então um surto, que acontecia só em uma localidade. Mas como geralmente no período chuvoso ela acontece em várias regiões da nossa cidade, ela é uma epidemia. Mas quando essa epidemia se espalha por diversas regiões do planeta, ela passa então a ser chamada, a ser considerada uma pandemia, como foi o que aconteceu com a gripe A em 2019, se não estiver enganada, e com a Covid-19, né, que está acontecendo atualmente conosco e com o mundo todo. Ficou clara a diferença? Eu espero que sim. Então, gente, a transmissão, como que ela pode acontecer? Então, existe mas como um vírus pode ser transmitido. Pode ser transmitido de forma vertical e de forma horizontal. A transmissão vertical do vírus é aquela que acontece de mãe para filho. Exemplos, o vírus da hepatite B e o vírus do HIV. A mãe pode passar para o filho, o bebê pode nascer com algumas dessas doenças virais, tá? Então, essa é a transmissão vertical. A transmissão horizontal dos vírus é aquela que acontece entre quaisquer indivíduos, né? Ela é a mais comum. É a mais comum, a forma mais comum, a mais usada pelos vírus para se disseminar entre as pessoas, entre os humanos, tá? E existem várias formas diferentes de transmissão horizontal. A forma de transmissão vertical, de mãe para filho. A forma de transmissão horizontal, ela é diversa, existem vários exemplos. O primeiro que eu coloquei é por meio da atividade sexual desprotegida. Então, a atividade sexual desprotegida é uma das formas horizontais de transmissão dos vírus entre os indivíduos, tá? Exemplos de vírus transmitidos dessa forma: o HIV, o HPV, os vírus que causam as hepatites B e C e um outro tanto de vírus podem ser transmitidos dessa forma, né? Causando então as doenças sexualmente transmitidas, que atualmente são chamadas de infecções sexualmente transmitidas, ok? Outros exemplos de transmissão vertical pode acontecer pela boca, né, pela troca de saliva. Exemplos: o vírus do Epstein, que causa a chamada doença do beijo, né? O vírus do herpes, o vírus da gripe, tá? Pode ser transmitido através da troca de saliva, né? Beijo propriamente. A ingestão de alimentos ou água contaminados também pode transmitir vírus, o noravírus, o rotavírus, são exemplos muito comuns. A inalação de vírus sobre a forma de aerossóis, no ar. Vírus da gripe é transmitido dessa forma, por isso que é muito simples pegar uma gripe, né? No ar, nos aerossóis, um contato direto, ele pode ser transmitido. E alguns vírus podem ser transmitidos através da picada de insetos vetores, que é o que acontece com a dengue, né? Cujo vírus é transmitido pelo Aedes aegypti, né? As fêmeas transmitem o vírus para o ser humano, né? E falando um pouquinho sobre a transmissão do novo coronavírus, é só lembrar da transmissão da gripe. É muito semelhante pela troca de saliva, pela inalação, né, do vírus sob a forma de aerossóis, né, contato direto com pessoas. Né? Por isso que a gente tem que ficar muito atento à forma de prevenção, mas eu vou falar disso um pouquinho mais adiante. Então, a taxa de transmissão de infecções virais, elas dependem de vários fatores, né? Eu destaquei alguns. O primeiro, a densidade populacional, o tamanho da população. Quanto maior a quantidade de indivíduos, maior vai ser, então, a taxa de transmissão do vírus. Depende ainda do número de indivíduos suscetíveis, aqueles que são suscetíveis à infecção viral. Por exemplo, pessoas não vacinadas, elas são mais suscetíveis
a contrair infecções virais do que aquelas que estão vacinadas. Por isso, gente, é muito importante a vacinação. Não sei de onde que surgiu esse movimento anti-vacina, nem quero saber, mas luto contra, tá bom? Não deixem de se vacinar. As vacinas, elas são, elas representam o meio mais eficaz de prevenção, principalmente das doenças virais, ok? Doenças virais que no passado eram consideradas erradicadas, não são mais atualmente. Voltaram a aparecer no nosso país, por exemplo, por conta desse movimento ridículo anti-vacina, né? Sarampo, pólio. Então, gente, carteira de vacinação atualizada, ok? E outro fator importante é a qualidade dos cuidados com a saúde, atividade física, alimentação balanceada, porque tudo isso vai contribuir com o fortalecimento do seu sistema imunológico, vai ajudar o seu sistema imunológico a trabalhar de maneira correta, adequada. E se o seu sistema imunológico está bem, né, a chance de uma infecção viral se prevalecer, né, se desenvolver ou se agravar, reduz bastante, né? Aqui embaixo eu destaquei alguns exemplos de doenças humanas que são causadas por vírus. Nós temos o resfriado, nós temos a gripe, as gastroenterites e o herpes. Que aqui essas doenças elas são consideradas doenças virais comuns, né? Cujo comuns porque elas são muito prevalentes, né? Na população humana e são facilmente tratadas, podemos assim dizer, né? Alguns dias os sintomas desaparecem e fica tudo bem. O herpes, por exemplo, a pessoa pode ter e nem saber, porque é uma doença assintomática. Se o seu sistema imunológico está bem, nenhum sintoma aparece. Se o seu sistema imunológico cai, está mais fraco, né? Algumas feridas podem aparecer na boca ou na região genital, a depender do tipo de vírus do herpes que o indivíduo contraiu, né? Mas são consideradas as comuns. E as doenças virais agudas, mais graves, nós temos entre elas o ebola, né, que teve um surto há alguns anos, a AIDS e a gripe aviária. E estamos vivendo atualmente, né, uma grave crise de saúde, né, pública provocada por um vírus, né, que causa uma doença grave. Né? Esse vírus é da família do coronavírus, ele é então chamado de novo coronavírus. Ele tem um nome científico, mas como o nome é mais complicado, porque se usam siglas, é mais fácil chamar. Foi adotado um nome popular, e o nome dele é um novo coronavírus, que causa a doença denominada Covid-19. Por isso que é a Covid-19, tá? Eu destaquei aqui algumas informações sobre ele, porque ele é o que predomina, né, nos noticiários. São muitas informações a respeito dele. E eu trouxe aqui algumas bem simples, bem práticas, para a gente não se confundir mais nessa questão da terminologia a respeito do novo coronavírus, né? Então, primeira informação importante que nós precisamos saber sobre eles é que os vírus da família coronavírus, desse grupo, eles são vírus de RNA. Então, seu material genético é o RNA. Aí eles têm o capsídeo e eles têm o envelope. O vírus completo, então, é um vírus envelopado. O vírus, ele é chamado, então, ele é denominado por essa sigla aqui que você... SARS-CoV-2, ok? Esse é o nome oficial, científico do vírus, né? E aqui é uma sigla em inglês, né? Tem um significado que é bem extenso, coloquei só a sigla. Mas a gente chama, mais fácil, né? Pra gente chamar coronavírus, ok? Esse vírus, ele causa a doença de Covid-19. Como se refere à doença, é por isso que sempre a Covid-19 da Covid, tá? Não é o Covid-19 de Covid, do Covid, não, ok?
Acho que isso aqui é extremamente importante porque a gente vê sempre esses dois termos aparecendo, né? Nos noticiários, nas notícias que a gente vê na internet e tal. Esse vírus, ele tem uma alta taxa de transmissibilidade. Ele é facilmente transmitido de uma pessoa para outra, né? Muito fácil a transmissão. É lembrar que a transmissão dele é semelhante com a transmissão do vírus influenza, que é o vírus causador da gripe, tanto da gripe aviária, que é o H5N1, quanto da gripe suína, que é chamada de gripe A, ou H1N1, ok? Contato direto com a pessoa infectada, falar muito próximo, né? As gotículas de saliva, elas são liberadas no ar e elas vão levando o vírus, né? Troca de saliva, beijo. Uma pessoa que está contaminada, coçou o nariz, espirrou, a mão está suja, aperta a sua mão, o vírus vai passar para sua mão. Você boca, passa a mão para coçar o olho, aí contaminar você, né? O vírus ele pode permanecer por diferentes períodos, em diferentes, né? Então a gente tem muito cuidado das principais de transmissão desse vírus, tá? Ele provoca, quais são os sintomas que a doença provoca desse vírus? Os sintomas são muito parecidos com o da gripe, né? Ia depender da pessoa, de uma série de fatores, imunidade, idade, fatores de risco. Ele pode ter uma gripezinha, mas em casos mais agudos, mais graves, em pessoas com imunológico comprometido, pessoas que possuem doenças que possam agravar o quadro, né? Pessoas que estão no chamado grupo de risco, diabetes, cardiopatas. A doença pode chegar a provocar uma síndrome respiratória aguda, né? Que pode levar a uma pneumonia, tá? E pode evoluir para uma insuficiência respiratória, o que pode levar um indivíduo à morte, né? Então percebam que é uma doença séria, né? Grande parte da comunidade científica volta a encontrar um tratamento. Não há um tratamento, né? Muito cuidado com os medicamentos, né? Nós devemos ter muito cuidado com essa questão dos medicamentos que são utilizados no combate ao novo coronavírus. E tá todo mundo tentando produzir uma vacina, porque a vacina é a forma mais eficaz de prevenção, principalmente das doenças virais, tá? Então, enquanto a turma da ciência não consegue disponibilizar para a gente um tratamento adequado, seguro e uma vacina que vai prevenir, a melhor forma que nós temos de evitar a contaminação e a transmissão, porque a questão não é só se contaminar, é transmitir o vírus, né? A melhor forma de prevenir a infecção e a transmissão comunitária do vírus é ficar em casa, né? É adotar o isolamento social, é estudar de casa, é só sair se você precisar ir ao supermercado, se não tem outra pessoa que possa fazer isso para você, se você precisa ir à farmácia, mas você não precisa visitar sua amiga, você não pode estudar em grupo, você não pode jogar bola, você não pode bater papo na casa da vizinha, você não pode visitar sua avó ou seu namorado, porque assim você pode transmitir o vírus ou contrair, né? Então tem que ter muito cuidado com essas questões nesse momento, tá, gente? Por favor, vamos evitar o contato. Eu sei que depois de muitos dias vai ficando mais difícil, mas a gente tem que tentar controlar isso aí para evitar uma situação pior do que o que já está, principalmente na nossa cidade, né? Então vamos continuar. Então, de ser um vírus de RNA, é importante que nós saibamos que há, no total, 7 tipos de coronavírus, né? Eu coloquei todos eles aqui, tá? Os 6 primeiros tipos, eles já são bastante conhecidos. Os primeiros, eles foram descobertos, eu acho que na década de 60,
de 1960, os primeiros foram descobertos, tá? O alfa coronavírus 22229E, o NL63, o beta coronavírus OC43, HKU1, o SARS-CoV e o MERS-CoV. Esses dois aqui causam, eles já tem vacina para eles porque eles já são bastante estudados, porque eles causam síndrome respiratória aguda, né? E o último e o mais famoso do momento, o SARS-CoV-2, que é o então chamado de novo coronavírus, causador da Covid-19, né? Então, esse vírus é atualmente o responsável pela pandemia que nós estamos vivendo. E ele tem, como eu já disse para vocês, uma alta transmissibilidade. A taxa dele de transmissibilidade, né, de uma pessoa para várias outras, que uma pessoa pode infectar várias outras, é enorme. Nós já temos aí 185 países em que o vírus já chegou e está causando uma grande confusão, né? Então, os principais problemas estão relacionados à síndrome respiratória aguda, que ele pode provocar, o que pode levar à insuficiência respiratória, né? E o que a gente não quer de forma nenhuma, o óbito, né? Aqui, gente, a estrutura do coronavírus, do novo coronavírus, tá? Ele tem espículas presentes no seu envelope, né? Na verdade, são proteínas, tá? São proteínas específicas que são responsáveis, que estão relacionadas com a conexão entre a célula hospedeira, são as células do aparelho respiratório, com o vírus, tá? A célula do hospedeiro com o vírus, tá? Então, as espículas estão presentes aqui, esses pontinhos amarelos, acho que dão essa forma aqui linda para ele, tá? Estão presentes na superfície do vírus e dão a ele essa aparência de coroa solar, que em latim quer dizer corona, por isso o nome coronavírus, tá? Dessas espículas que dão ao vírus a aparência de uma coroa solar. Em latim, quer dizer corona, e por isso o nome coronavírus. Ou então, o novo coronavírus, ele tem o ácido nucleico, que nesse caso é o RNA, né? Helicoidal aqui, né? Envolto pelo seu capsídeo e pelo seu envelope, ok? Então, essa é a estrutura dele. Para finalizar, gente, eu coloquei 3 questões, tá? Essa foi a nossa aula. Eu coloquei 3 questões para a gente exercitar um pouquinho do nosso conteúdo. São questões do Enem, de edições anteriores. Essa primeira questão, se eu não me engano, foi do Enem de 2020. Para que a gente possa responder aqui em conjunto. Eu vou respondendo essas questões com vocês, tá? Então, aqui nós temos. Primeira questão. Na família Retroviridae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos. Perdão, gente. Aqui eu dispersei aqui um minutinho, perdão. Estou procurando aqui uma anotação. Só um momento. Encontrei, vamos lá. Na família Retroviridae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, nem reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Letra A. Melhoria dos métodos de controle dos vetores dos vírus. Aqui de cara eu já sei que está errado, porque aqui ele diz que esses retrovírus, né,
não necessitam de hospedeiros, reservatórios biológicos. Então, para que melhorar o vetor se ele não tem vetor? Tá errado. Letra B. Fabricação de soro mutagênico para combate desse vírus. Geralmente, o que nós usamos para o controle dos vírus são medicamentos ou vacinas. Soros mutagênicos para combate de vírus não tem nada a ver, tá errado. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Também não vai proteger muita gente, não, né? Claro que os equipamentos de proteção individual, eles são importantes, né? Inclusive, gente, falando nisso, esqueci de um detalhe, né? Falando de equipamento de proteção individual no momento que nós estamos vivendo, quem for precisar sair na rua, utilize sua máscara, prenda o seu cabelo, evita, se puder, evita levar o celular para a rua. É atenção total. Se puder ir sozinha, é melhor, porque quando você está só, você fica mais concentrado, né? Evita de esquecer e coçar o olho, por exemplo. Colocar a mão na boca. De jeito nenhum, né? Não tem lugar para você lavar a mão, e lavar a mão não é só molhar a mão ali em 2 segundos e tirar. Você tem que lavar a mão, o dorso entre os dedos, lavar as unhas, isso no mínimo aí de 20 segundos, bem lavado, puder lavar os pulsos, né? Ótimo. E usar a sua máscara sempre. E a máscara, gente, ela não imuniza você. Você usando máscara, você não está imune ao vírus. Você reduz a possibilidade de contaminação, mas você não quer dizer que você está imune ao vírus, não, tá? Então, uma pessoa contaminada falando perto de você usando máscara, a chance de você se contaminar reduz, mas não quer dizer que não aconteça. Porque se essa pessoa com a mão suja, né? Tem vírus ali na mão, né? Pegou de qualquer forma em você, em alguma coisa que você tocou, e depois você levar essa mão na boca ou ao olho, você pode se contaminar, né? Atenção quando chegar em casa, né, do mercado, por exemplo. Chegou em casa, limpa tudo. Se tiver como entrar para a área de serviço ou para casa, tire a sandália no início, não entre calçado. Entra pela área de serviço se tiver como, se não, entra descalço em casa, vai direto pro banheiro, toma um bom banho, deixa aquela roupa no canto, coloca numa sacola separada, não joga logo dentro do cesto, né? Para lavar separado, tá? As compras, higieniza tudo, as frutas, as verduras, tira as sacolas, joga fora, né? Limpa todas as embalagens antes de guardar. Se puder, limpa tudo de máscara, porque aquilo ali pode estar contaminado. Imagina só, a pessoa vai no supermercado, está contaminada, está com a mão suja. Ela revira aquelas frutas e aquelas verduras várias vezes para pegar uma, duas, três. Né? O restante ficou tudo contaminado. Então tem que ter muita atenção, gente, quando for sair de casa, para evitar levar o vírus para casa ou se contaminar, tá bom? Desculpa ter colocado novamente essa história aqui para vocês, é porque eu esqueci. Eu ia falar das máscaras, mas esqueci. Quando aqui a questão falou de proteção individual, foi um bom momento para eu lembrar, certo? Então, essa não é a nossa resposta, porque utilizar máscara pode não nos proteger dos vírus, dos retrovírus, porque eles não são transmitidos direto, como, por exemplo, é o vírus da Covid-19 ou o influenza da gripe, tá? Eles são transmitidos, por exemplo, por contato sexual, né? Desprotegido. Então, não tem como não aqui, né? Forma de transmissão, usar equipamento de proteção individual não vai proteger. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras, né? A vacina, ela não evita a infecção da célula hospedeira. A vacina, ela previne, porque a vacina vai induzir no seu organismo a produção de células de memória, e quando você tiver contato com o vírus, vai imediatamente produzir anticorpos que vão impedir a disseminação do vírus, tá? Mas ela não impede a infecção de uma célula hospedeira. A célula pode até ser, a hospedeira pode até ser infectada, mas a vacina, como conseguiu produzir uma célula de memória, vai ajudar a imunológica a atuar rapidamente e a doença não evolua, ok? Então, a nossa resposta é a letra E.
desenvolvimento de antirretro que dificultam o desenvolvimento desses vírus, ok? O antirretroviral, ele atua de modo a impedir, tá? Que, lembra que eu falei para vocês lá então, um antirretroviral, ele vai impedir que uma molécula de DNA possa ser sintetizada a partir de uma molécula molde de RNA, inibindo, por exemplo, enzimas importantes nesse processo, como a transcriptase reversa. Então, a nossa resposta aqui é a letra E. Ok? Próximo. Na charge, o autor refere-se de forma bem-humorada a uma preocupação da população e das autoridades de saúde em relação à contaminação de humanos pelo vírus da gripe H1N1, também conhecida como gripe suína. O autor sugere uma reflexão sobre as crenças acerca das formas de contaminação pelos vírus da gripe H1N1. E olha a palavra, gente, a concepção de que a influenza H1N1 é transmitida, né? Então, bom lembrar aqui, ó, trata-se de um mito a concepção de que a influenza H1N1 é transmitida. Então, aqui, o que a questão está querendo dizer? Trata-se de um mito, de uma mentira, né? De uma forma inadequada de pensar, né? Que a transmissão, né? Que a concepção, a pessoa pode contrair o influenza H1N1 pela ingestão de carne contaminada, a de suínos. Vamos olhar aqui, ó. Linha de porco, por favor. Máscara, tentando se proteger. Tá pedindo a comida, utilizando um equipamento de proteção individual. Por quê? Porque ele pensa então que se ele comer a carne, ele pode se contaminar. Então, a carne de porco, gente, comer a carne de porco e contrair através da ingestão da carne, né? O vírus, o H1N1, é um mito, é uma farsa, é mentira, é falso, né? A chance de se contrair o H1N1 através da ingestão de uma carne é mínima, né? É zero. Por quê? Porque subtende-se que a carne ela vai passar por um processo de cozimento. E o cozimento, ele está relacionado com a utilização de altas temperaturas, ele requer o uso de elevadas temperaturas. Então, a elevação da temperatura é o suficiente para destruir o H1N1, caso ele esteja presente na carne. Então, aqui é a nossa resposta. Eu não vou nem para as outras por conta do nosso tempo. Aqui está a nossa resposta. Compreenderam a explicação, a justificativa? Eu espero que sim. Caso não tenha entendido, volta lá no primeiro slide, pega o meu e-mail e me manda uma mensagem, que a gente pode discutir melhor a questão. E para finalizar, lá vai a última. Um gel vaginal poderá ser um recurso para as mulheres na prevenção contra a AIDS. Esse produto tem como princípio ativo um composto que inibe a transcriptase reversa viral. Essa ação inibidora é importante, pois a referida enzima, que referida enzima? A transcriptase reversa. Letra A. Corta a dupla hélice do DNA, produzindo um molde para o RNA viral. É justamente o contrário, né? O RNA viral é que serve de molde para a produção do DNA. A letra A está errada. Produz moléculas de DNA viral que vão infectar células sadias, né? Não é essa a resposta correta. Ela vai auxiliar na produção de DNA que já está numa célula, já está dentro de uma célula. E dentro dessa célula, ele vai se unir ao cromossomo da célula, ao DNA da célula hospedeira. Posteriormente, vai auxiliar esse DNA, vai comandar a síntese de novos elementos, proteínas, ácidos nucleicos virais, que depois vão infectar novas células. Ok? Letra C. Polimeriza moléculas de DNA
tendo como molde o RNA viral. Olha aqui a nossa resposta. A letra C. A transcriptase reversa ajuda na produção, né, na polimerização de moléculas de DNA a partir de um molde de RNA viral, tá, gente? Não vou comentar as outras também pela questão do tempo, que eu acho que já transcorremos bastante tempo, tá? Então, para finalizar, eu quero dizer obrigada. Muito obrigada a todos vocês que chegaram até aqui o final da nossa aula. Quero agradecer a toda a equipe do Pré-ENEM pela oportunidade de participar desse time, composto somente por professores feras, né, por professores capacitados. Estou muito agradecida por poder contribuir e até a próxima.